A paz de Cristo, meus irmãos, estamos chegando com a lição 8 na classe dos juvenis. Eu sou o presbítero Denis Pereira, aqui de Campinas, São Paulo, Ministério do Belém. Sou grato a Deus aí pela sua audiência todas as semanas para juntos prepararmos mais uma aula da escola dominical. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Lembrando que o canal mudou de nome, chamamos agora Universo da EBD. Isso mesmo, teremos além dos materiais da EBD, muito mais conteúdo, incluindo sobre pregações, sobre oratório e muito mais. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, comenta o seu comentário. É muito importante para nós, nos ajude. Você não tem ideia do trabalho, do esforço que a gente faz. E quando eu digo a gente, eu digo eu. Eu gravando, eu editando, eu colocando no portal, eu preparando a aula, eu lendo a lição, enfim, é um trabalho incansável. Então, nos ajude, eu daqui, você daí. Na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu WhatsApp. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp e temos também o nosso contato para ministrações. Viajamos pregando a palavra de Deus. No meu Instagram, Denis Pereira Oficial, tem bastante conteúdo de pregação. Dá uma olhadinha lá, pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Hoje sem edição, porque o meu laptop deu aí um probleminha e eu não consegui arrumar a tempo. Por isso que a sua contribuição é muito importante para nós. Vamos lá. Lição 8 na classe dos juvenis, com o título O Anticristo e a sua destruição. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque conhecemos que é já a última hora. E eu sempre faço aquela reflexão. Paulo escreve isso há mais de 2000 anos atrás. João, na verdade. João escreve isso há mais de 2000 anos atrás. É que eu vi um podcast do pastor Hernandes Dias Lopes no Inteligência Limitada falando sobre Paulo e eu fiquei impressionado com tanto conhecimento e Paulo está na minha cabeça hoje. Mas João escreve isso há mais de 2000 anos atrás. Ele diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora. A percepção que João tinha é que o arrebatamento estava muito próximo. Se João tinha essa percepção lá, naquele tempo, e a gente hoje? Será que a gente pode ficar voando e ficar, sei lá, meio desligado, meio desconectado? É claro que não, tá? O pessoal fala muito, hoje em dia não fala sobre arrebatamento, que não sei o que, não sei o que. Na verdade, fala sim. A gente nunca falou tanto, nunca cantou tanto sobre arrebatamento. Bom, primeiro, vamos ver aí quem é o anticristo. Quem é o anticristo? O apóstolo João narra a visão de uma besta que saía do mar. Ela representa o último grande governo mundial, que consiste em 10 reinos sobre o domínio do anticristo. Não por acaso a palavra besta significa fera animalesca, feroz e perigosa, tá? Então veja, o espírito do anticristo já atua, já opera. Mas, após o arrebatamento da igreja, ele se revelará, né? Por isso, esses dias até eu não lembro agora o que foi que uma pessoa falou alguma coisa sobre o anticristo, enfim. Embora ele, a persona do anticristo, né, o homem que será, o pessoal fala assim, é o Papa, é o presidente dos Estados Unidos, é não sei quem. A pessoa do anticristo ainda não se revelou, mas o espírito dele já atua na Terra, de maneira que o mundo está sendo preparado para o governo do anticristo, que será um governo totalitário, autoritário. Ele se manifestará como a personificação do pecado e será a criatura mais maligna da terra. Vamos ver aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que antes primeiro venha a apostasia. Então, qual é o sinal que antecede o surgimento do anticristo? A apostasia. Anote isso aí. E o que é apostasia? É abandono premeditado, consciente e proposital da fé. Não é desviar-se da fé simplesmente, é abandonar a fé. Quem se desvia porque
errou o caminho, se desvia porque não conseguiu seguir completamente. Agora, quem abandonar é outra coisa. Abandonar é decidir no coração de forma consciente, proposital, intencional, que vai abandonar a fé. Então, a apostasia, para mim, é o maior sinal da volta de Cristo. Né? Não são os terremotos, maremotos, tsunamis, guerras, fome, peste. Para mim, o maior sinal é a apostasia. Porque para o governo do anticristo funcionar, é necessário este ambiente de pessoas que tenham esta personalidade do anticristo. Pessoas anti-Deus, anticristo. Pessoas que não confiam e, mais do que isso, que não querem confiar em Deus. Então, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Tá? Então veja, o espírito do anticristo já atua no mundo. João escreve lá atrás, 2000 anos atrás, naquela época ele já escreve assim, ó, é já a última hora, porque muitos se têm feito anticristos, muitos assumem esta personalidade, né? São os anticristos aí. Então todo um sistema está sendo preparado para esse governo do anticristo. A palavra anticristo significa alguém que é contra Cristo ou que ambiciona o lugar dele. Tá? Então, apesar dessa palavra não aparecer no livro do Apocalipse, ela é mencionada por João nas suas epístolas. Qual a identidade? Tem muitas especulações, mas apesar disso a Bíblia não revela o seu local de nascimento, não revela o seu nome, nem nada disso. Tá? Então não adianta ficar aí fazendo conjecturas sobre quem será o anticristo. Tá? Então, apenas tem aí alguns detalhes sobre ele. A besta que vem do abismo e saiu do mar, a abominação, homem do pecado, filho da perdição, o iníquo, homem vil, que tomará o reino com engano, mentiroso, poderoso e assassino. Portanto, não é necessário tentar descobrir a identidade do anticristo. Esforcemos-nos para nos manter fiéis a Jesus, pois ele arrebatará os que são genuinamente seus antes da manifestação desse agente de Satanás. Então, o governo do anticristo, o sistema para o governo do anticristo, ele já está aí colocado, tá? Então, por exemplo, nós aí que somos aí já estamos aí há mais tempo na trajetória, tanto de vida quanto de ministério, nós sabemos que antigamente, quando se falava, olha, durante o governo do anticristo, só poderá fazer negócios, né, comprar comida, por exemplo, quem tiver o sinal da besta, que será uma marca. E quando a Bíblia fala de sinal mesmo, é uma marca. A palavra ali é uma marca visível, uma marca física mesmo. Né? Mas veja, aí a gente não tinha um smartphone, não tinha internet, então a gente pensava assim, não vou deixar ninguém me marcar. Né? Mas hoje, todo mundo já está chipado. Todo mundo hoje que tem um smartphone está chipado. Ele tem a nossa localização, ele escuta o que a gente fala, tá? Então, o governo já está aí. Hoje você vai entrar numa empresa, começou com a digital, agora já existem estudos mostrando, né, que a câmera frontal do celular, ela não foi para tirar foto, a ideia dela não é para fazer selfie. A ideia da câmera frontal do celular é ir testando um sistema global de reconhecimento da nossa íris, da íris do olho. Hoje, em alguns lugares, você já entra com a íris do olho. E é super rápido, é muito mais rápido do que passar a mão. Tem um condomínio aqui em Campinas que quando você entra nele, você passa a mão assim. Você não precisa pôr nem digital, você passa a mão assim. Então, todo um sistema. E nesse período que tivemos aí desta enfermidade que assolou o mundo no ano de 2020, 2021, foi percebido que é possível controlar o mundo. É possível controlar onde as pessoas vão, o que elas compram. Então tudo está sendo organizado de tal maneira que quando ele se manifestar e quando ele se revelar,
as pessoas já estarão acostumadas com o tipo de governo dele. Tá? Quais características do anticristo? Ele aparecerá em meio à grande tensão entre as nações e promoverá uma falsa paz durante a grande tribulação. As escrituras nos mostram que algumas de suas características: força, fala convincente, astúcia, habilidade comercial e política, conhecimento militar, poder da administração mundial. Porém, a sua principal característica é de ser um agente do engano. Né? Então, como o pai da mentira, ele vai ser o maior político que o mundo já conheceu, e sob influência de Satanás, é a personificação do próprio diabo, e ele irá enganar as pessoas. Né? Você vê que a gente vive um tempo hoje em que a mentira tem mais valor do que a verdade. Eu estava vendo, olha só o que eu vou dizer aqui, eu estava vendo ontem um discurso de Michelle Obama promovendo a candidata Kamala Harris, para a presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições que acontecem agora, acho que em outubro. E vendo como que as pessoas falam e sabem falar. Tá? Então a gente tem duas forças políticas no mundo, que é a força política de direita, a força política de esquerda. A direita, ok? A gente está falando aqui de política, o governo do anticristo fala de política. A direita lida com o conservadorismo e com a verdade. A esquerda lida com o progressismo e a mentira. Acontece que a esquerda sabe falar a mentira como se fosse verdade. A esquerda é extremamente convincente para as pessoas. Eles sabem usar as palavras. Eles sabem fazer discursos. Entende? Enquanto que a direita, ela vem com ataques. A direita, ela vem com palavras, muitas vezes está falando a verdade, mas a forma como a verdade está sendo comunicada para um mundo envolvido na mentira é uma forma errada, uma forma equivocada. Porque as pessoas estão acostumadas com a mentira. O anticristo, o espírito dele, vem acostumando as pessoas com o engano. Eu não vou falar aqui em detalhes, mas nesses últimos dias, eu e minha esposa, a gente fez algumas negociações. E é interessante como nós temos uma regra de valores fundamentada na verdade. Verdade é verdade, mentira é mentira. Eu vou citar aqui um exemplo, tá? Vou citar um exemplo. Nós fomos comprar um colchão. Olha só como que é, fomos comprar um colchão. Eu já tinha entrado numa loja e já tinha ficado bravo com uma vendedora. Por quê? O que eles fazem? Eles colocam uma pilha de colchões, aqueles grossos, bonitos, e aí eles colocam uma plaquinha com um valor mínimo, 12 de R$ 29,90. Você olha aquele colchãozão, você fala, meu Deus, que colchão maravilhoso. Só que quando você vai e entra na loja para comprar aquele colchão, não é aquele colchão grosso, maravilhoso, densidade 48, não. É o densidade 28. Sabe aquele colchãozinho de colocar no chão? Sei lá, colchãozinho, fininho. Aí eu saí da loja, fui numa outra loja. Quando eu entrei na outra loja, eu falei para minha mulher, eu falei assim, ó, escuta o que eu estou dizendo, não é aquele valor do colchão. Aí eu entrei, a moça era uma vendedora nova. E ela veio e falou, eu vou levar esse colchão. Tava lá 12 de, sei lá, 29, 12 de 49. Tá? Então, R$500. Só que ela era vendedora nova. Quando ela foi anunciar a venda para a gerente falou algo com ela. O que ela fez? Lá vem ela na minha direção com o colchãozinho fino. Eu falei, não te falei que não era aquele valor? Aí ela veio, moço, aquele valor da placa, na verdade, é esse colchão. Aquele colchão que está lá, na verdade, é outra densidade e ele não é 500, ele é em torno de R$1.000. Aí eu falei assim para ela, eu falei assim, que marketing mentiroso esse, hein? Aí ela disse assim para mim, não é marketing, né? É só para chamar o cliente. Eu falei assim, mas com mentira, né? É o marketing do engano. E outras coisas que a gente procurou fazer e a gente se sentiu enganado. E a gente percebeu que o modus operandi
no mundo hoje de fazer negócios e de relacionamentos de negócios é na base do engano. Engana-se o cliente, né? E o mundo está permeado do engano. Então, a maior estratégia e a maior habilidade do anticristo é o engano. Por isso que no espírito dele o mundo está sendo preparado e o mundo está aprendendo a conviver com o engano de tal maneira que quando ele se manifestar, isso não será novidade para ninguém. Tá? Muito bem. O propósito do anticristo. Ele reinará sobre a terra, se opondo a tudo que diz respeito a Deus, principalmente aos que o adoram, pois, como Satanás, o anticristo cobiça a sua glória. Né? Então veja, lá no início, o que ele disse, lá em Isaías 14, subirei, serei semelhante ao Altíssimo. O que ele queria? Ser adorado, ele queria adoração. O anticristo, ele não quer apenas o lugar de Deus, ele quer aquilo que Deus recebe. Né? Ele quer aquilo que Deus recebe. Ele exigirá fidelidade e adoração a ele, assim como faziam os imperadores romanos. Se assentará no templo do Senhor para receber honra e glória que não lhe pertence. Você vê o perigo de nós, em nome do gospel, em nome de atividades espirituais, você vê o perigo de nos deixarmos ser tratados com glória, com honra, né? Então nós temos que aprender a tributar tudo isso a Deus, porque esse espírito também é um espírito enganador. Anote aí, o anticristo é um espírito enganador, é um espírito roubador de adoração, ladrão de adoração. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes no culto a adoração está sendo roubada e nós estamos permitindo isso. A adoração é somente ao Senhor. Tá? E por que ele vai exigir adoração? E é aí, só para explicar, nós temos 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de batalhas, de guerras, de dores. Por quê? Porque no final de 3 anos e meio ele vai se manifestar. Quando ele se manifestar como o anticristo, pedindo adoração, exigindo adoração, primeiro que vai bater o pé contra é Israel. Israel vai dizendo, opa, peraí, está lá nos mandamentos. Somente a teu Deus adorarás. Como assim adora você? Nós não vamos te adorar, não. Né? E aí vai criar todo um embate contra Israel. Israel vai se tornar a primeira nação ali. Na verdade, o único povo que vai se levantar contra o anticristo. Então todas as nações vão batalhar contra Israel para defender o anticristo. Haverá uma perseguição cruel contra os que confessarem a Cristo. Não existirá liberdade de culto durante a grande tribulação, pois o anticristo exigirá a adoração exclusiva a ele. Por isso que durante os dias de seu governo serão de muita angústia e medo. Tá? É por isso que Jesus já prediz que esses dias vão ser abreviados, porque senão ninguém se salvaria, mas serão abreviados por causa dos escolhidos. Por sua arrogância, ele fará tudo para destruir a fé cristã, pois o seu objetivo é engrandecer o seu nome e se autoproclamar Deus. Ele conquistará o coração e a fé de muitos, operando falsos milagres, pois receberá o poder e a autoridade do diabo. Contudo, este ser tem seus dias determinados pelo Senhor, quando suas blasfêmias ruirão. Tá? Então, será um tempo muito, muito complicado, será um tempo muito difícil para as pessoas, porque elas serão obrigadas a adorar o anticristo. E ao se negarem a adorar o anticristo, elas serão duramente perseguidas. Tá? Elas serão duramente perseguidas. Por isso que nós precisamos nos preparar para sermos arrebatados de uma vez. Né? Para sermos arrebatados quando Jesus voltar. Para não ficarmos aqui, porque serão tempos terríveis. Tópico 3, finalizando aqui, se você não estiver inscrito ainda no canal. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para nós. O seu comentário é muito importante para nós, tá? A doutrina do anticristo. Na grande tribulação, o anticristo utilizará a religião e falsas profecias, levando até cristãos a abandonarem a sua fé.
Doutrinas de demônios são amplamente ensinadas em um tempo de grande apostasia e rejeição a Deus. Tá? Aliás, por causa de muitas doutrinas malignas, é que muita gente tem se afastado da igreja. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sabemos que o diabo tentou tomar o lugar do Senhor no céu, mas não conseguiu e jamais conseguirá. Na grande tribulação, ele usará o anticristo para agir com a mesma cobiça. Será um momento terrível de idolatria e abominação. Então, ele vai se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, e muitas pessoas acabarão prestando culto ao anticristo. Jesus é o Messias, tá? Um falso Messias para Israel. Jesus é o Messias anunciado por Deus desde o início, mas não foi reconhecido pelos judeus. Assim o diabo enganará muitos de Israel, apresentando o anticristo como seu Messias. Jesus previu isso em João 5:43. Israel aceitará o anticristo, contudo logo passará a persegui-los ferozmente. E até o fim haverá guerra. Tá? Então, é aí que Jesus volta para restaurar a aliança dele com Israel e para estabelecer o seu reinado chamado de milênio. Apesar de seu temporário êxito, o anticristo cairá. Deus destruirá o seu sistema de governo e enviará juízos e catástrofes naturais para abalar a terra. Mesmo assim, o anticristo fará guerra, mas Jesus o derrotará com um simples sopro de sua boca e pelo esplendor de sua vinda, até que o lançará no lago de fogo juntamente com o diabo e seus anjos caídos. Tá? Está aqui, ó, versículo 7. Olha só. Porque o mistério da iniquidade já opera, falando do anticristo. Somente há um que agora resiste, até que do caminho seja tirado, falando do Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, tá? 3 anos e meio, ele vai reinar sobre o mundo e nem todo mundo vai perceber que ele é o anticristo, tá? Só quem tiver conhecimento da palavra. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Tá? Então veja que o anticristo reinará, governará, mas por um tempo determinado. Ele jamais poderá vencer o verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certo? Espero que vocês tenham gostado de mais esta pré-aula. Se tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários, que a gente faz vídeos respondendo, a gente escreve aqui as respostas. E não se esqueça de assistir, curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.